Dando sequência com o conteúdo, vamos falar sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, em neonatologia. Nesta unidade, abordaremos sobre as principais IRAS na UTI neonatal, sobre os critérios para diagnósticos e medidas preventivas. A Organização Pan-Americana da Saúde considera todas as infecções ocorridas no período neonatal como IRAS, exceto as de transmissão transplacentária. São classificadas como precoces, que estudamos na unidade 2, que é aquela de origem materna, quando se manifestam nas primeiras 48 horas de vida. As tardias, que é dada de origem hospitalar, quando se manifestam depois das 48 horas de vida. Elas sabem-se que a incidência das IRAS em neonatos está relacionada com o peso ao nascimento, a utilização de catéter venoso central, CVC, e com o tempo de ventilação mecânica. Sobre as vias de transmissão dessas infecções, o feto ele pode ser colonizado ou infectado intrauterinamente, através da placenta, ou por via ascendente, por transmissão vertical, da mãe para o feto. Quando há ruptura de membrana, quando o parto não ocorre imediatamente. Após o nascimento, o processo de colonização contínua, através do contato direto com familiares e equipe da unidade neonatal, ou por contato indireto através de objetos inanimados, como termômetros, estetoscópios e transdutores. A ocorrência de infecção hospitalar a partir da colonização depende do grau de imunidade do recém-nascido e da virulência do micro-organismo. Além do contato, que é o mecanismo mais comum e importante da colonização ou infecção do recém-nascido, outras formas de transmissão também devem ser consideradas, como fluidos contaminados, como sangue e hemoderivados, medicações, nutrição parenteral, leite materno e fórmulas lácteas, via respiratória, principalmente em surtos de infecções virais, como os de influenza, adenovírus, vetores capazes de transmitir dengue, malária e febre amarela, sendo raras essas ocorrências em unidades de internação neonatal. As IRAS na unidade de terapia intensiva neonatal, desde o momento do parto, o recém-nascido inicia o seu processo de colonização por agentes virulentos e continua tal processo pelo contato com a mãe, familiares e a equipe multiprofissional, além do contato com objetos. O RN ele é internado na UTI, geralmente quando são prematuros, de baixo peso ao nascer e frequentemente são submetidos a procedimentos invasivos. Na UTI neonatal, é um local considerado insalubre por agregar em suas superfícies micro-organismos patogênicos e resistentes aos antimicrobianos. Em relação à infecção relacionada à assistência à saúde neonatal tardia, aquela de origem hospitalar, manifestada após 48 horas de vida, e para fins epidemiológicos, aquela infecção diagnosticada enquanto o neonato estiver internado em UTI de assistência neonatal ou após a alta hospitalar. Os fatores de risco para essa infecção é o peso ao nascimento, a defesa imunológica diminuída, necessidade de procedimentos invasivos, alteração da flora bacteriana, desproporção entre o número de recém-nascidos internados e o número de profissionais da equipe de saúde e o número de clientes internados acima da capacidade do local. Abordaremos então as principais IRAS tardia. A infecção primária da corrente sanguínea é aquela que, de consequência sistêmica grave, bacteremia ou sepse, sem foco primário identificável, podem estar associadas ao catéter e, se estiver presente, ao diagnóstico. Para uma infecção ser definida como infecção primária da corrente sanguínea, deverá apresentar os critérios de não laboratorial e laboratorial. Em relação à infecção primária, com confirmação laboratorial, é quando uma ou mais hemoculturas positivas por micro-organismos não contaminantes da pele e que o micro-organismo não seja relacionado à infecção de outro sítio. E também apresentar pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: instabilidade térmica, bradicardia, apneia, intolerância alimentar, piora do desconforto respiratório,
intolerância à glicose, instabilidade hemodinâmica e a hipoatividade ou a letargia. Com a infecção primária da corrente sanguínea clínica, aquela não confirmada por laboratório, também chamada de sepse clínica, apresentar pelo menos um dos sinais e sintomas sem outra causa reconhecida: a instabilidade térmica, a apneia, bradicardia, intolerância alimentar, piora do desconforto respiratório, a intolerância à glicose, a instabilidade hemodinâmica ou a hipoatividade. Sobre a infecção relacionada ao acesso vascular, nós temos a infecção relacionada ao acesso vascular central e ao vascular periférico. O vascular central são definidas como a presença de sinais e locais de infecção, como secreção purulenta ou hiperemia, em paciente com diagnóstico concomitante com a infecção da corrente sanguínea. Com a infecção relacionada ao acesso vascular periférico, também definido como a presença de sinais locais de infecção com secreção purulenta e com presença de celulite, com ou sem presença de cordão inflamatório em pacientes sem diagnóstico concomitante. Em relação aos tipos de catéter venoso central, o mais utilizado em neonatologia é o PIC, o catéter central de inserção periférica. O uso do PIC, quando comparado com múltiplas punções periféricas, é o mais seguro e efetivo no cuidado do recém-nascido. Como medidas preventivas da assistência de enfermagem no acesso vascular, podemos citar a educação dos profissionais da equipe sobre a manutenção do catéter intravascular e medidas apropriadas de controle e prevenção de infecção relacionada a catéter intravascular. Designar somente profissionais treinados e que demonstrem competência para inserção e manutenção dos catéteres periféricos e centrais. O uso de luvas não dispensa a adequada higienização das mãos antes e após a manipulação do acesso vascular. Usar luvas estéreis para a inserção do catéter vascular central. Usar luvas estéreis ou de procedimento não estéreis usando a técnica asséptica nas trocas de curativos. Usar a solução antisséptica para a inserção do catéter venoso central. Dar preferência para soluções de clorexidina. Usar curativo estéril de gaze ou transparente para cobrir o local de inserção. Trocar esse curativo sempre que o local estiver sujo, úmido ou solto. E o catéter periférico pode-se utilizar no acesso nas extremidades superiores ou superiores para inserção dos catéteres. Utilizar o antisséptico apropriado, a clorexidina ou o álcool 70, nas conexões com o objetivo de minimizar o risco de infecção da corrente sanguínea. O catéter tipo PIC, sempre que estiver programado, 6 dias. Máxima com luva, máscara e campos grandes estéreis, tanto na inserção do catéter quanto nas trocas com o fio guia. Designar um acesso vascular ou lúmen exclusivo para nutrição parenteral. Remover o catéter umbilical arterial antes que este não seja mais necessário ou a qualquer sinal ou sintoma de insuficiência vascular de membros inferiores nos sinais de infecção primária da corrente sanguínea. Idealmente, manter o catéter umbilical arterial por no máximo 5 dias. Em relação a infecções relacionadas à assistência à saúde, no trato respiratório, vamos citar aqui a pneumonia clínica neonatal e como critério diagnóstico, ela deve apresentar uma ou mais radiografias de tórax seriadas com um dos seguintes achados: um infiltrado persistente, novo e progressivo, sinais e sintomas e piora da troca gasosa, instabilidade térmica sem outra causa conhecida. Também apresentar leucopenia ou leucocitose com desvio à esquerda, a mudança do aspecto da secreção traqueal, o aumento da secreção respiratória ou o aumento da necessidade de aspiração e surgimento de secreção purulenta, sibilância, roncos ou a brade ou a taquicardia.
Outros tipos de infecção relacionada à assistência à saúde, no trato respiratório, a bronquite, a traqueobronquite, a bronquiolite, a taqueite, sem pneumonia evidente. São critérios: quando não há evidência clínica nem radiologia de pneumonia e pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas sem outra causa: febre maior que 37,5 graus Celsius, tosse, produção nova ou aumentada de escarro, roncos, apneia e bradicardia ou desconforto. Como medidas gerais para a prevenção de IRAS, citamos o estabelecimento de políticas e padronização da implantação e manutenção de dispositivos invasivos. O acompanhamento da execução de procedimentos deve ser proposto, além da adoção de indicadores de resultados e avaliação criteriosa da estrutura. A vigilância epidemiológica das IRAS fornece às instituições informações para o aprimoramento contínuo das estratégias de prevenção e controle das infecções. As vigilâncias devem ser efetuadas por equipe treinada com conceitos de epidemiologia e critérios definidos. Como treinamento, devem ser planejados em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da instituição. O treinamento ou educação permanente deve ocorrer com a unidade de internação, profissionais que atuam no controle das IRAS, a equipe multiprofissional que presta assistência ao paciente em ventilação mecânica. É fundamental manter uma rotina de visitas multidisciplinares à beira de leito, com a participação dos profissionais em diretamente assistência aos pacientes internados na UTI neonatal, bem como dos profissionais da CCIH, proporcionando a identificação de não conformidades dos processos assistenciais, auxiliam o gerenciamento de medidas de prevenção e facilitam o relacionamento entre os profissionais. A higiene das mãos deve fazer parte também de todas as campanhas educativas, tanto fortalecendo os conceitos da periodicidade como da técnica. A utilização alcoólica para as mãos deve ser estimulada em todas as áreas do serviço de saúde, principalmente no ponto de assistência e do tratamento. Sobre a vigilância do RN de alto risco, são incluídos nessa vigilância os RNs internados na unidade de terapia intensiva ou nas unidades de cuidados intermediários, segundo a Portaria 930, de 2012. Trata da organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido. Então, é para o recém-nascido que tiver menos de 1 kg, e 500 gramas, o uso de assistência ventilatória, o RN em ventilação mecânica sobre intubação ou traqueostomia, o uso de catéter venoso central, o uso do PIC, o pós-operatório, presença de quadro infeccioso com manifestação sistêmica, como, por exemplo, a pneumonia, uma sepse, a enterocolite, meningite e outras infecções. Sobre as situações que não deverão ser computadas na vigilância epidemiológica, aquele RN com nascimento domiciliar e que apresenta evidência clínica de infecção na admissão ou até 48 horas de hospitalização. Assim, não será contabilizado como uma IRA, como uma infecção relacionada à assistência à saúde tardia, a menos que haja evidência de associação de infecção com algum procedimento invasivo realizado nessa internação. As IRAs que se manifestarem até 48 horas de internação de RNs procedentes de outra instituição, esses casos deverão ser notificados ao serviço de origem, e o RN reinternado na mesma instituição com evidência clínica de infecção cujo período de incubação ultrapassasse o estabelecido. Então, seguiremos com o estudo desse material complementar lá no material de apoio e nos encontramos na unidade 4. Até lá!